programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. A família Dupont de Ligonnès vivia em uma casa elegante em Nantes, na França, em 2011. Eles eram o pai, Xavier Dupont, a mãe, Agnes, e os 4 filhos, Arthur, Thomas, Anne e Benoît. Era uma família rica, descendente de uma família aristocrática. Até aí, tudo bem. Aí que os vizinhos começaram a dar falta deles. A casa sempre fechada, a família inteira sumiu. E resolveram chamar a polícia, que foi na casa e realmente não tinha nada. Nem ninguém. E esse caso é contado na série Mistério Sem Solução, lá no episódio 3, que se chama A Casa do Terror. Là, effectivement, ils découvrent la maison à peu près normalement rangée. Il y a des chambres, on a enlevé les draps. Il y a des armoires ouvertes. Tout ça paraît tout à fait naturel. Donc, les policiers ont le sentiment qu'il s'agit d'un départ volontaire. Uma carta foi enviada para várias pessoas, amigos e familiares. Era uma carta de 8 páginas e basicamente ela dizia: Olá, como vocês sabem, eu trabalhei para o governo americano e eles me recrutaram para me infiltrar em um cartel internacional de drogas. Não nos procure para nossa própria segurança. E a carta era assinada por Agnes e Xavier. Sim, o serviço secreto te chama. Mas como ele é secreto, você envia a carta para todo mundo que você conhece, falando que você entrou para o serviço secreto. Só que a família da Agnes disse que ela jamais fugiria com os filhos sem avisar ninguém desse jeito. E eles começaram a pressionar a polícia. E isso fez toda a diferença. La police revient dans cette maison pour faire des investigations plus approfondies. Il y a toujours absolument rien de suspect dans cette maison. Et à chaque fois, ils n'ont rien vu d'anormal, ils n'ont rien constaté d'anormal. O promotor anunciou que iam abrir uma investigação porque essa história estava muito estranha. Mas, no meio da coletiva, o telefone dele toca. Ele atendeu o telefone e encerrou a coletiva. Mas por quê? Porque naquele mesmo instante, a polícia encontrou vários corpos na casa dos Dupont. O corpo da mãe, dos 4 filhos e até dos 2 cachorros. Todo mundo ficou em choque. E, infelizmente, esse tipo de crime não é novidade. É conhecido como familicídio. É um tipo de homicídio em que mais de uma pessoa é morta. Geralmente um cônjuge e um filho, mas podem ser outros parentes. Nos casos mais graves, todas as vidas dos membros da família são tomadas. Um estudo de 2013, feito por criminalistas britânicos, analisou vários desses casos e traçou um perfil das pessoas que cometem esse tipo de assassinato. Em 80% dos casos, a autoria é de homens. 96% dos homens eram pais biológicos dos filhos mortos. 81% das vezes, eles tiram sua própria vida depois. Sabendo desses dados, a polícia já suspeitava então do pai da família, o Xavier, que inclusive ainda estava desaparecido. Só que com as cartas e tudo mais, a polícia demorou muito a ir atrás dele. Já tinham se passado 3 semanas que a família tinha sido vista pela última vez. Mas a polícia finalmente encontrou o carro do Xavier. Ele estava estacionado em um hotel no sul da França. Com as informações de radares, eles foram refazendo o caminho que ele passou. Rastrearam tudo e viram ele sacando dinheiro com seu próprio cartão, normal. Foi em restaurantes, pagou tudo com o cartão. Ele não estava se escondendo e nem estava com pressa. E a última coisa que a polícia viu foi ele deixando o carro estacionado nesse hotel e depois ele foi andando rumo a umas montanhas. Ele estava carregando uma sacola que parecia ter uma arma dentro. Entrou pro mato e depois ele sumiu, para sempre. On cherche des traces de passage ou un corps. Des indices, en fait. Des indices ou alors, je vous dis, un corps, un cadavre. A polícia suspeitou que ele tinha se matado, como era comum nesses casos. Mas não acharam nenhum corpo, nada. E outra coisa estranha é que a polícia não encontrou uma gota de sangue na casa. Só encontrou os corpos. Mas a pergunta mais importante é: onde está o Xavier? Pois é, o cara sumiu. Em outubro de 2019, encontraram um cara muito parecido com ele lá na Escócia. Um homem chamado Guy João foi detido no aeroporto de Glasgow. Foi feito um exame de DNA e o coitado foi liberado. Não era o Xavier Dupont. O problema é que o Xavier tem uma cara meio comum. Ele tem cabelos castanhos, rosto redondo e usava óculos de metal. E a polícia acha que ele pode ter feito cirurgias plásticas para se disfarçar mais ainda. E já se passaram 8 anos e ninguém tem ideia de como ele pode estar agora. E sem ninguém saber onde ele tá,
coube, claro, a internet trazer teorias. Vamos lá, teoria número 1. Como Xavier sumiu indo para as montanhas, tem uma teoria de que ele realmente teria tirado a própria vida. A cidade que ele foi visto pela última vez era onde ele começou a vida com a esposa. Era um lugar que amigos acham que ele talvez gostaria de ter morrido. E ainda tem aquela coisa de que geralmente o homem que comete familicídio depois tira a sua própria vida. Então, essa teoria acha que ele nunca mais foi encontrado porque ele realmente está morto. Il n'y a pas de billets d'avion qui aient été pris à son nom, il n'y a pas de voitures qui ont disparu, il n'y a pas eu de location de voiture, il n'y a pas eu de billets de train de pris à son nom. Rien ne permet de trouver la moindre trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Teoria número 2. Tem essa ideia de que Xavier é sim infiltrado do governo americano e a família dele está escondida. Então aquela carta que ele mandou não seria falsa. Tem gente que acha que existem inconsistências nas autópsias que não incluíram testes de DNA. Ou seja, existe sim a possibilidade dos corpos não serem da família Dupont. Mas, gente, será que o governo americano encenaria um assassinato de uma família inteira desse jeito? Meio suspeito, né? Também tem a teoria 3, de que o Xavier não agiu sozinho. Por quê? A família e os amigos disseram que ele tinha um problema na coluna e ele tinha muita dor nas costas. E os corpos foram encontrados em uma parte da casa onde ele teria que ficar abaixado por muito tempo para cavar. Então, ele tinha que ter um cúmplice. A teoria 4 vem de uma coisa um pouco mais palpável. O showrunner da série Mistério Sem Solução, o Terry Dunmore, recebeu uma mensagem de alguém em Chicago que disse ter visto um homem muito parecido com o Xavier. O cara tava falando em francês, aí tiraram uma foto e mandaram pro Terry. E ele disse que realmente parecia o Xavier. E é isso, não deu em nada. E tem gente que acha que o Xavier pode estar mais perto do que a gente pensa. Os amigos e a família disseram que ele poderia ter vindo para a América do Sul. Ele falava inglês e espanhol fluentes, além do francês. Então ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Eu, pessoalmente, acho que ele tá bem vivo em algum lugar aí escondido. Eu gosto bastante dessa teoria da América do Sul. Não, melhor do que na América do Sul, ele com certeza tá no Brasil, que a gente sabe que tudo acontece aqui. E você? Que teoria dessas você acredita? Ou você tem uma teoria sua? Coloca aí nos comentários que a gente quer saber.